Vídeo 39. Hoje eu queria falar sobre um assunto diferente de anime e mangá, mas que ainda assim está bastante no meio do assunto anime e mangá. Eu quero falar sobre a guerra cultural e essas tentativas de cancelamento, de contra-agenda woke e tudo mais. Vamos lá. Primeiro eu quero falar o porquê que eu quero falar sobre esse assunto, que é basicamente, eu estava assistindo um vídeo do Dom Podcast, estava assistindo um corte de um trecho que eles começam a falar sobre defeitos de Hunter x Hunter, que é uma obra que eu gosto bastante, e nesse vídeo eles acabam, o TDAH bate e eles acabam falando sobre outras coisas, e tem um trecho que eu acho muito engraçado, que é do Guto. Ele tá falando sobre o autor de Cowboy Bebop, que eles começam a entrar num tema de animes mais wokes de todos os tempos, e eu sempre achei esse tema muito engraçado. Eu nunca levei muito isso a sério, mas eu acabei percebendo que tem bastante gente que leva isso a sério. Voltando no assunto que eu já tava, o TDAH bateu também, ele acaba falando sobre o autor de Cowboy Bebop, que ele é um autor que teve uma entrevista dele que acabam perguntando pra ele como que ele se sente quando falam que ele é uma dessas pessoas que estão fazendo coisas lacração, tá dentro dessa agenda woke. Não é essas palavras que ele usa, eu nem sei quais palavras ele usa, pra ser sincero. Eu sei mais ou menos a bobagem que o Guto fala, porque o Guto sempre aumenta as coisas e fala como se fosse com ele. É engraçado. E nisso ele fala que, o diretor fala que não, eu não comecei a fazer isso agora. Eu sempre fiz isso. É só que ninguém nunca reclamou antes. E agora começaram a inventar um nome e estão me taxando disso, mas são coisas que eu sempre fiz. E em todos os meus animes, todas as minhas obras que eu criei, você pode ver que tem bastante desse tipo de coisa. Então, basicamente, é uma entrevista que olha na cara de todo mundo e fala: gente, isso sempre existiu. Vocês só estão reclamando porque vocês são burro. Porque isso sempre existiu e vocês sempre gostaram. Por que agora é um problema? E aí que a gente entra num ponto que eu acho muito engraçado, que é o fato de as pessoas acharem dois pontos. Dois pontos que eu acho engraçado. Um, que é as pessoas quererem problematizar críticas em obras que elas gostam. Hoje em dia eu vejo muito isso de que sempre que tem uma crítica mais acentuada sobre algum tema, principalmente quando esse tema é referente à mulher, é referente ao feminismo no geral, sempre vai ter alguém falando: aí ó, querendo lacrar que não sei o que. Aí ó, filme de lacração, filme woke, não sei o que. Teve isso quando lançou As Marvels, que foi um filme da Marvel, só que com 3 protagonistas femininas, que foi um filme que não teve tanto engajamento comparado a grande público geral da Marvel, sabe? O grande público da Marvel não se interessou muito e aí acabavam colocando As Marvels como um flop e falando que não rendeu nada, teve prejuízo, que não sei o quê, sendo que começaram a atribuir isso ao fato de serem um filme woke, um filme pró-lacração. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo tava lançando o Aquaman, que não tem, entre muitas aspas, não tem nada disso, e teve menos arrecadação que as Marvel, sabe? Foi pior. Só que ninguém tava falando sobre. Então, a gente não, essas pessoas sempre tentam procurar uma justificativa do porquê que as coisas dão errado e tentam jogar mais ou menos nesse estilo, sabe? Deu errado porque tentou lacrar demais. Deu errado porque tá tentando ser woke, não sei o quê. E é muito engraçado você pensar nisso. Porque eles partem de um pressuposto de que isso é uma coisa recente. E aí a gente vai pro meu segundo ponto, que é o fato de que as pessoas não percebem as críticas nas coisas que elas leem. É impressionante o quanto a maioria das pessoas é completamente tapado e alheia àquilo que ela está assistindo e consumindo. Porque isso não é uma coisa que é só em filme, ou só em desenho, ou só em uma coisa em específica, sabe? É uma coisa que sempre existiu em todos os âmbitos da arte possível. Se você for pegar músicas no geral, rock, a maioria
são, entre muitas aspas, música de lacração, gente. É só... Tudo que a gente encontra nessas coisas são críticas ao estado atual das coisas. São críticas ao mercado, críticas às indústrias, críticas ao capitalismo, críticas a guerras. São tudo críticas. São críticas, gente. Vocês nunca prestaram atenção nas coisas que vocês assistem? Sabe, se você for pegar qualquer obra mais antiga, qualquer música mais antiga, pô, tem uma música de rock que literalmente é Break the Machine. Tem como ser mais claro que isso? Tem como ser mais direto do que isso? Eu entendo que muitas vezes você pode assistir uma coisa, um filme ou ouvir uma música e não tá diretamente prestando atenção no que aquilo quer dizer. E eu entendo que é basicamente isso que a maioria das pessoas fazem e provavelmente essa galera que tá muito nessa guerra, nessa, entre muitas aspas, guerra cultural, eu entendo que elas provavelmente nem estão pensando a respeito do que elas estão assistindo. E eu acho isso muito engraçado, gente. Porque, pô, você vai reclamar de uma coisa aqui, uma coisa ali, sendo que sempre existiu, e aí a gente começa a ver, eu começo a perceber isso, que existe muito essa galera anti-woke e anti-lacração, que eles acabam defendendo muito os animes, porque os animes são o último bastião da justiça. Teve um caso de um cara que fez um vídeo de 40 minutos basicamente criticando os tradutores, porque na cabeça deles, a galera que faz mangá no Japão queria começar a traduzir as coisas para o ocidente com inteligência artificial, e eles tinham certeza na cabeça deles de que eles estavam fazendo isso porque os tradutores eram wokes e estavam tentando meter lacração em cima das obras deles, e não porque literalmente é uma indústria capitalista, e se eles fizerem isso eles vão ganhar mais dinheiro. Não. É porque eles estão vendo que estão metendo lacração numa obra deles e eles não gostam, viu? Estão traduzindo errado. Não é pra ganhar mais dinheiro. É porque eles estão traduzindo errado. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não são tão inocentes assim, né? E aí é foda, né? Porque é uma discussão tão idiota. Uma discussão tão pífia, sabe? Tipo, as pessoas estão irritadas porque existem pessoas que perceberam que o mercado é extremamente machista e misógino e tem muito pouca diversidade, porque eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o grande mercado, principalmente de filmes, se você for pegar os filmes dos anos 2000, majoritariamente, mais de 90% dos filmes lançados nos Estados Unidos, que é a grande massa que a gente acompanhou, são filmes protagonizados por personagens homens brancos, onde a maioria desses filmes existiam muitas poucas mulheres, muitas poucas pessoas de cor, muitas poucas pessoas que não sejam homens brancos e principalmente em posições importantes nos filmes. Quando apareciam, quando aparecia uma mulher, era apenas o interesse amoroso do personagem principal, que não sei o que, nunca tinha uma importância de verdade, nunca era uma personagem de verdade. Tanto é que existiu durante um tempo uma métrica para você entender um pouquinho, que é você prestar atenção no que você está vendo e tentar notar se existiam mais de 3 personagens femininas num filme e se essas 3 conseguiam conversar, tinha cenas dela conversando entre si que não seja sobre homens. E mais da metade não tinha nada disso. Era bizarro. Então existe essa galera nova, essa galera hoje em dia que percebeu isso e tá querendo mudar as coisas para ter mais inclusão. E aí tem gente reclamando de inclusão. Porque as pessoas só querem ver homens brancos na telinha agora. Pô, gente, pelo amor de Deus, né, cara? Você vai ficar enchendo o saco por causa disso, mano? Você quer ficar enchendo o saco, enche o saco da história ser ruim. Não por causa da cor da pessoa. Porra, cara. É sério, é uma discussão
tão baseada em nada, tão perda de tempo, que eu fico impressionado. Eu não vou ficar voltando nesse tema, porque eu só queria falar porque eu tava sem tema para falar e eu achei engraçado isso. E me diga nos comentários, eu consegui ser conciso na minha linha de pensamento? Porque eu sinto que não. Eu sinto que eu acabei viajando muito e as ideias ficaram muito espaçadas. Eu acho que esse vídeo provavelmente ficou meio bosta. Mas me conta nos comentários, deem conselhos de como eu posso melhorar e tudo mais. E me fala as suas opiniões. O que você acha sobre esse assunto? Se você tá nessa guerra cultural, por que você acha que essa guerra cultural acontece e tudo mais. E até a próxima.